Bom dia, meus queridos, tudo certo aí com vocês? Então, vamos para mais uma aulinha hoje, continuar falando de fluidos e continuar falando também de pressão, né, nesses fluidos. Agora a gente vai estudar um princípio chamado de princípio de Pascal. E vamos entender como que esse princípio funciona e como que ele pode ajudar na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então, tem muitas ferramentas básicas que usam esse princípio de Pascal para funcionar. Então, a gente vai entender, né, como funciona o princípio Pascal e como que essas ferramentas funcionam, tá bom? Então, vou pegar aqui pedir para apresentar a tela inteira, apresentar agora, tela inteira, permitir, pegar a nossa apresentação aqui, apresentação de slide do começo. Agora apareceu aí, ó, princípio de Pascal. Esse princípio de Pascal tem a ver com pressão e fluido, que é o que a gente está estudando. Então, o que vai acontecer? Né? Imagine que eu faça uma pressão nesse fluido aqui, né? Aqui nesse ponto A, fiz uma pressão, né? Empurrei um êmbolo aqui, uma rolha para baixo. O que vai acontecer? Aqui tem outra rolha. Se a pressão aqui for muito alta, essa rolha aqui vai sair voando. Por quê? Porque o princípio de Pascal diz que essa pressão que é feita num ponto do líquido, ele vai ser passado para todo o líquido em si, para todo o fluido. Então, se eu pressiono desse lado, a pressão vai ser aumentada em todas as partes desse fluido. É onde que tiver uma maior facilidade, né, mais fraco, né, vai acabar estourando, que nesse caso é nesse ponto aqui da rolha. Então, o princípio de Pascal, ele diz que a pressão, né, quando ela é colocada sobre o líquido, ela é passada em todos os pontos. Se eu aumentar um pouquinho a pressão numa parte, esse aumento de pressão vai acontecer em todos os pontos desse líquido, tá? E o enunciado dele, não, primeiro a gente vai falar um pouquinho de Pascal, depois a gente fala um pouquinho do enunciado, tá? Então aqui é só para ilustrar, a gente vai continuar falando desse princípio Pascal, tá? E só que antes eu queria falar um pouquinho do Blaise Pascal, que foi quem fez esse enunciado. É esse cara bonito aqui, ó, Blaise Pascal. Ele nasceu em 1623 e morreu em 1662, então ele morreu bem novo, com 39 anos, né? Falando nisso, falta 4 anos para chegar nessa idade. Tomara que eu dure bem mais tempo do que o Pascal. Então ele foi muito forte no estudo dos fluidos, né? Então toda essa parte de fluidos ele estudou. Se vocês se lembram de Torricelli, ele também trabalhou junto com Torricelli. Ele fez muitos trabalhos sobre um método científico, como que a gente deve fazer ciência, como que a gente deve fazer um experimento. Então, ele escreveu muito sobre método científico. Só que nos últimos anos da vida dele, os últimos anos aqui, ele também foi homenageado com a linguagem de programação. Então, Pascal, quando a gente fala de programação, né, é homenagem ao Blaise Pascal também, tá? Então, para ver a importância dele. E outra coisa que nos últimos anos da vida dele, ele se dedicou à religiosidade, à teologia, né? Até o Papa Francisco, em 2017, falou que ele merecia ser beatificado, que ia começar a cuidar da beatificação de Blaise Pascal. Então, o cara foi um grande físico, ganhou homenagem na programação e ainda vai ser beatificado, quase um homem santo ali. Então, só para entender a importância do Blaise Pascal para a ciência em si, tá bom? Então, agora a gente vai continuar voltando aqui para o princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal, eu falei que tem a ver com a pressão e o fluido, né? Então, a variação da pressão em um líquido em repouso é transmitida a todos os pontos desse líquido. Ou seja, eu faço a pressão aqui, ela é transmitida igualmente em todos os pontos dele. Então, se eu aumento muito a pressão aqui, esse ponto vai aumentar muito a pressão. Não importa, pode ser esse ponto aqui, esse ponto, todos vão sofrer um aumento na pressão. Por quê? Porque se eu aumento de um lado,
ele acaba aumentando a pressão do outro, tá? Então, essa pressão é transmitida através do líquido. Isso é muito importante porque muitas coisas funcionam através dessa transmissão de pressão. Não esqueçam que pressão a gente relaciona com força. Então, se eu transmitir pressão, eu consigo transmitir força para um ponto, tá? E isso aí vai ficar mais claro quando a gente vai ver as aplicações do princípio de Pascal. Então, aqui, ó, princípio Pascal, vamos botar aqui, ó, se lembra disso aqui que a gente chamava de vasos comunicantes, ou seja, dois vasos que se comunicam aqui por baixo, ou seja, esse fluido está em em todo esse recipiente. Pode ver que tem um monte de fórmula aí, mas é todas as fórmulas que a gente já conhece, tá bom? Então, imagine que eu tenho um pistão aqui com uma área A1. Então, esse A1 aqui é de área, tá, pessoal? E o F, a gente já sabe que é de força. Ah, professor, mas podia ter colocado o nome. Isso aí a gente já estudou nas outras aulas, por isso que eu acabo não colocando o nome, tá? Mas não esqueçam, o A é de área e o F é de força. E o P é de pressão. Então, são todas essas letras, né? Tudo que é referência a esse lado eu chamei de A1, de 1, e tudo que é referência a esse outro lado aqui, ó, eu chamei de 2. Perfeito? Então, se eu tenho uma área 1 e aplicar uma força sobre essa área, né, que essa força vai ser F1, eu vou gerar uma pressão P1, tá? Então, gerei aqui uma pressão P1. Pelo princípio de Pascal, né, toda pressão exercida, ó, a variação da pressão em um líquido em repouso é transmitida a todos os pontos desse líquido. Então, se eu faço uma variação de pressão P1, todo esse líquido aqui vai sofrer uma variação de pressão P1, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui vai sofrer uma variação. Então, se eu empurro aqui para baixo, todo esse líquido vai querer deslocar para cá. E qual vai ser a pressão que vai fazer aqui? Ó? Vai ser uma pressão P2. E o legal é que essa pressão P2 tem que ser igual a quem? A P1, porque uma variação de pressão no líquido provoca a mesma variação de pressão em qualquer parte desse líquido, desse fluido. Ok? Então, olha aqui, ó. Então, P2 vai ser quem? F2 sobre A2. Só que P1 e P2 são iguais. Se P1 e P2 são iguais, F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. Ok? Então, qualquer pressão que eu faço aqui, eu vou sentir desse lado a mesma pressão. Por isso que P1 e P2 são iguais. Isso vai fazer que F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. E olha que legal. Quanto menor essa areazinha aqui, ó, menor vai ter que ser a força para comparar com esse lado. Porque, ó, se eu tenho uma área maior, tem que ter uma força maior desse lado. E olha que legal, eu consigo aumentar a minha força. Então, eu posso fazer uma forcinha pequena, que desse lado vai ser uma força muito maior, né? Dependendo do que? Apenas das áreas. Então, qualquer força pequena que eu faço de um lado, vai fazer uma força muito grande do outro lado. Então, dessa maneira, a gente já vê que isso tem uma aplicação útil muito, muito grande. Porque eu não tenho, a maioria das vezes, não tenho uma força muito grande, mas eu preciso, às vezes, levantar pesos e fazer forças extremamente altas. E eu consigo fazer isso com o quê? Com essa multiplicação de forças que eu tenho aqui, ó, tá? Professor, então é quase uma mágica. É, quase uma mágica, mas nem tudo é só vantagens, né? Olha o que acontece. Aqui eu faço uma força pequena, sai uma força muito grande. Isso é bom, tá? Só que aqui, ó, como essa área é bem pequenininha, eu vou fazer uma força, vou ter que fazer uma força durante um tempo, né, percorrendo todo esse espaço aqui, ó, para quê? Para aqui levantar só um pouquinho, porque, ó, o volume de líquido eu tenho que deslocar aqui desse lado para fazer uma diferença aqui tem que ser relativamente grande. Então, por isso que eu tenho que percorrer uma altura muito grande aqui desse lado para que aqui represente uma altura bem pequena, tá? Isso a gente pode entender como a relação lá do trabalho. Eu não posso ganhar trabalho,
né? O meu trabalho depende de uma energia. Então, se eu faço um trabalho aqui, o trabalho desse lado tem que ser igual ao do outro lado, certo? Porque o trabalho, a energia não surge do nada. Ela apenas é transformada. Então, todo trabalho que eu faço desse lado tem que surgir desse lado. Ah, professor, mas a força vai ser muito maior. A força vai ser muito maior, mas o deslocamento vai ser muito menor. Então, aqui, ó, trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Então, imagine que esse F1 é a minha força. Eu tenho que fazer um deslocamento até aqui, um deslocamento D1 relativamente grande, aqui, ó, desse. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir aqui. Pá. Vou tentar colocar aqui, ó, inserir formas. Só para ficar mais claro para vocês, vou tentar escolher uma forma aqui bonitinha. Ah, pode ser essa aqui, ó. Então, essa linha aqui vai me representar o meu D1, tá? Então, eu tenho que ter um D1 elevado, que é o deslocamento. Eu vou sair daqui e vir até aqui para fazer, ó, nesse caso aqui, ó, ele vai deslocar só um pouquinho. Por quê? Porque esse volume aqui tem que ser igual ao volume daqui. Então, o trabalho, né, nessa relação ele vai continuar conservado, porque a força fez esse deslocamento, vai ser igual à força fez esse deslocamentozinho pequenininho, tá? Então, a minha força vai ser aumentada, mas o meu trajeto aqui vai ser muito menor, tá? Então, isso não viola as leis da física. Elas continuam sendo respeitadas as leis da física, tá? De conservação de energia e trabalho, ok? Então, só para deixar bem claro que, né, por mais que eu tenha um ganho na força, eu vou ter uma perda no deslocamento dessa dessa força, tá? Vou botar aqui para apresentar aqui de novo. Ok? Então, espero que tenha ficado bem claro, mas o importante é que essa relação aqui, ó, vocês respeitem, tá? Né? A força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Isso quer dizer que na área pequena eu vou ter uma força pequena e na área grande eu vou ter uma força grande. E para que isso serve? Uma grande serventia, né? É isso aqui, ó. Ó, eu vou fazer uma forcinha F1 bem pequenininha aqui desse lado e vou conseguir levantar um carro desse outro lado, tá? Por quê? Porque a área 2 aqui, ó, é muito maior. Então a força vai ser muito maior, tá? Esse é o princípio do macaco hidráulico. Quem já usou macaco hidráulico, ouviu o borracheiro usando macaco hidráulico, o borracheiro fica lá, né, ah, na alavanca, bombeando o óleo, porque aqui tem um cilindro pequeno, onde ele bombeia esse óleo, e vai para um cilindro grande, onde levanta o carro, tá? Então, onde faz realmente uma força alta. Então, mas o que acontece? Você tem que bombear muito óleo. Por quê? Porque esse cilindro aqui, ó, é muitas vezes menor do que esse cilindro. Por que isso? Claro, quanto menor esse cilindro, menos força que eu vou precisar. Quanto maior esse cilindro, mais força eu vou obter. Só que aquilo eu vou ter que trocar muito mais vezes para conseguir levantar um automóvel pesado, né? Então, esse é o nosso princípio de Pascal. Aqui vou só ilustrar algumas outras aplicações, né? Aqui também a gente usa isso nos freios dos carros, né? Então todo freio é hidráulico. A gente faz uma pressão sobre o fluido e aí esse fluido vai, né, pelas tubulação, vão passar para todas as rodas, acionando os freios. Então, aqui é o pedal do freio, eu passo, esse cilindro vai comprimir nesse cilindro aqui, que a gente chama de pistão de comando, ou cilindro mestre. Né? Eu já tive problema no cilindro mestre, já tive que trocar esse cilindro mestre de um carro que eu tive. Então, e freio não é brincadeira, então tem que cuidar.
E então toda essa pressão vai ser passada para todas as rodas e lá vão ter outros cilindros que vão acionar os pistões do freio, fazendo que o freio funcione, né? Fazendo que as pinças prendam no disco de freio, fazendo o disco frear, ou se for um freio, né, que alguns carros têm nas rodas traseiras, que é esse freio aqui a tambor, né, ele vai expandir, trancando no tambor, fazendo que o carro freie também. Né? Esses freios de tambor não são tão bons, os freios da disco são melhores, eles acabam travando melhor a roda do carro. Ok? Então, isso é uma aplicação do princípio Pascal. Outra grande aplicação é essa aqui, ó, que é conhecida como APC, é APC, sim, que é uma máquina, né, de 14, tem máquinas de 14, 17 toneladas, tem uma força muito grande essas máquinas aqui, ó, e toda essa parte aqui, ó, funciona com esses cilindros que são cilindros hidráulicos, tá? Então, a força é feita sobre esses cilindros, por isso que ela tem tanta força assim. Claro que ali na máquina eu tenho uma bomba que vai injetar óleo nesses cilindros, né? Fluido, né? Aqui todos esses são fluidos e próprio para aguentar uma grande pressão. Não se usa água aqui por causa que a água pode esquentar e chegar a evaporar e estourar tudo, né? Então eles usam óleo porque eles conseguem manter uma pressão muito maior, tá? E essa bomba vai bombeando esse óleo, né, enche esses cilindros e esse cilindro acaba fazendo uma força muito maior, né? Então, o cilindro que está lá na bomba é bem pequenininho e aqui eu tenho cilindros maiores, tá? Que conseguem multiplicar a força que a bomba faz, ok? E esse aqui também é uma prensa hidráulica, bem mais simples também, que a gente vai bombeando, né? A, o óleo, fazendo que gere uma força muito grande, né? Que é para realmente fazer a força na prensa aqui, tá? Então, algumas aplicações do princípio de Pascal e tudo funciona, ou seja, o que acontece? Eu preciso fazer uma pressão num ponto desse fluido e toda essa pressão vai ser descarregada em todo o fluido, tá? Então, por isso que eu uso dois pistões, né? Um é onde eu vou fazer a força pequenininha e outro é onde eu vou receber a minha força grandona, ok? Então, isso aí é a parte básica aí do nosso princípio de Pascal. Para tentar ficar um pouco mais claro, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês para mostrar como que funciona. Então vamos lá. Ó, uma prensa hidráulica é composta por dois cilindros de áreas A1 e A2. Tranquilo? Um objeto de 1.000 quilos foi colocado sobre a maior área, ou seja, vamos dizer que A2 é maior e o A1 é menor. Então vou colocar aqui no A2 que é maior. Determine a força mínima necessária que deve ser aplicada sobre a menor área para que o objeto seja levantado. A área A2 é o quíntuplo da área A1, ou seja, A2 é 5 vezes A1, tá? O quíntuplo, 5 vezes. E aqui eu tenho a aceleração da gravidade. Pode parecer meio estranho, por que tem a aceleração da gravidade aí, professor? A gente vai entender por quê, tá? Então, vamos resolver ele, tá? Eu vou resolver junto com vocês, tá? Então, primeiro, a gente vai pegando as informações. Ele falou que A2 é igual a 5 vezes A1. Então, ó, A2 é igual a 5 vezes A1. Tá? A massa que tem, eu vou chamar de M2, tá? Que está no cilindro A2, que é o maior. Vai ser igual a quanto? 1.000 quilos, né? 1.000 quilos. E eu quero descobrir quanto vai ser F1, ou seja, a força mínima necessária para erguer esses 1.000 quilos.
Tá, mas eu, na minha fórmula, que está aqui, agora já está aqui, ó. Por isso que eu gosto de Ctrl+C, Ctrl+V. Que ela já está aqui, ó. Tem apenas relaciona força com força, tá? Então, essa minha M2 eu tenho que transformar numa força. E como que eu faço isso? F2 vai ser que tipo de força que está sendo feita ali? É a força peso, ou seja, massa, que vai ser a massa M2, vezes a gravidade. Então, por isso que eu tenho que ter a gravidade ali, tá? Vou botar aqui, ó, uma formulazinha para não incomodar. Então, F2 vai ser a massa que é os 1000 vezes 10. Então, F2 vai ser igual a 10.000 newtons. Pronto, aí eu já tenho a força que eu vou fazer em F2. Agora é só substituir, tá? Vou botar aqui, ó. Vamos substituir. F1 é o que eu quero encontrar. A1 eu vou deixar como A1. O F2, aqui a gente calculou e vale 10.000 newtons. E o A2, na verdade, vale 5 vezes A1. Então tá aqui, ó, substituir, tá? Então olha, esse aqui é A1, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui só. Perfeito? Tá? Então, agora a gente só vai resolver isso aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, já para resolver aqui, ó. Peço desculpa que vocês não veem, se prestar bem atenção, aparece ali onde eu digito, tá? Aparece aqui, deixa eu botar aqui grande, não sei se fica grande o coisa. Agora, ó, tem um F1 igual a 1000, né? F1 sobre A1 igual a 1000 sobre 5A1. Então, o que que vai acontecer? Esse A1 aqui, ó, esse A1, ele vai passar para esse lado aqui, ó, multiplicando. Opa. Então, aqui, ó, tenho 1000 a 1, 10.000 a 1 sobre 5 vezes A1. Agora, o que que basta? Cortar os A1, tá? E vai ficar o quê? 1000 dividido por 5, que vai ser F1 vai ser igual a 10.000 dividido por 5, vai ser 2.000 newtons. Né? Usar um corto, 10.000 dividido por 5, 2.000 newtons. Então, a força que eu vou precisar para erguer 10.000 newtons vai ser apenas 2.000 newtons, né? 5 vezes menor. Por quê? Porque a área 1 é 5 vezes menor
do que área A2. Então, a força também vai ser 5 vezes menor. Ah, se a área fosse 10 vezes menor, a força seria 10 vezes menor. Se a área fosse 1000 vezes menor, a força seria 1000 vezes menor, tá? Uma coisa importante também que não pode esquecer, tá, pessoal? É que aí eu estou usando diretamente a relação entre áreas. Se for para calcular a área, né, um, um círculo, né? Então a área de um círculo vai ser igual a 2, vai ser igual a πr ao quadrado. Então esse r vai ser o raio desse círculo. Então r ao quadrado vai ter uma outra relação aqui, tá? Mas daí o que que faz? Calcula a área e substitui na equação normalmente, né? Só tanto essa dica, porque às vezes vocês vão encontrar lá nos exercícios um que vai dar o diâmetro. Então, com o diâmetro a gente consegue calcular o raio e com o raio a gente consegue calcular a área desse cilindro, ok? Então, era isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham conseguido sanar as dúvidas ali, tá? Vocês também podem perguntar, professor, qual que é a área, em qual unidade da área que eu posso usar aí? Pode usar qualquer unidade de área, tá? Desde que ambos, tanto A1 como A2, tenham a mesma unidade de área. Então, pode ser centímetro quadrado, metro ao quadrado, milímetro ao quadrado, tanto faz, mas tanto A1 como A2 tem que ter a mesma unidade de área, tá bom? Por que isso? Porque, como vocês viram aqui, ó, as áreas acabam sendo, elas vão uma sobre a outra, né, na hora de calcular, e as unidades acabam cortando, tá? Então, não se preocupe com as unidades da área. Só o importante é que ambos, quando vai resolver, ambas as contas, A1 e A2, tem que ter a mesma unidade de área, só isso, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, fiquem bem, espero que tenham gostado aí, qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp que eu tento responder o mais rápido possível aí a todos, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí. Deixa eu pedir aqui para interromper a nossa gravação.